Olá, seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Covil das Lobas. Neste podcast, nós conversamos sobre os muitos temas que atravessam a maturidade feminina, uma fase marcada por desafios, mas também por descobertas, redirecionamentos e novas possibilidades. É um tempo que pode trazer mais clareza sobre quem somos, sobre o que realmente desejamos e sobre a liberdade de viver de forma mais alinhada com essas descobertas. Essa conversa acontece a partir da perspectiva de três mulheres que não apenas vivem essa etapa da vida, com tudo que ela envolve, do envelhecimento à transição hormonal da menopausa, mas também pesquisam e trabalham com o cuidado integral de mulheres maduras. Por isso, nós unimos conhecimento e experiência, teoria e prática, para refletir sobre os desafios, as transformações e as oportunidades que a maturidade pode oferecer. O meu nome é Adriana Haas, eu sou jornalista, escritora, pesquiso sobre a maturidade feminina há mais de 11 anos, escrevi 2 livros a respeito, sou pós-graduada em neurociência, psicologia positiva e em cuidado integral de mulheres maduras. Cleo? Eu sou a Cleo Furtado, sou arte educadora há 22 anos, arte terapeuta e especialista em cuidado integral da mulher madura, uma parteira da maturidade, como a gente se chama, e foi aí que eu conheci a Adriana Haas e a Ana Paula, a nossa outra loba, que hoje está ausente, né, em presença, mas aqui na nossa energia porque acabou de fazer uma viagem e está se recuperando dessa travessia, né, Adri? É isso mesmo. E falando em viagens, eu queria trazer aqui os dados de uma pesquisa do ano passado, que diz que viajar pelo mundo é o principal sonho das mulheres brasileiras de todas as idades. Essa pesquisa foi feita pelo Instituto Think Olga e chama Os Sonhos Dela. O levantamento nacional ouviu 1.080 mulheres e revelou que o desejo por viagens supera outras aspirações e se mantém unânime em diferentes faixas etárias e classes sociais. No público que nos interessa, que é o de mulheres maduras, nós temos o seguinte dado: tanto na faixa dos 30 aos 49 anos, quanto na faixa dos 50 anos ou mais, 59% das mulheres revelaram que têm o sonho de viajar. Para mim, Cleo, esse número não surpreende, porque eu escuto de inúmeras mulheres sobre esse sonho de viajar. A questão que eu quero colocar aqui é em relação a viagens na maturidade. Eu não sei quanto a você, mas eu não viajo do mesmo jeito hoje, na maturidade, como eu viajava quando eu tinha 20, 30 anos. E, na minha perspectiva, tem muito a ver com o próprio processo do envelhecimento, da maturidade, que é quando a gente é mais jovem, nós queremos acumular. Queremos acumular conhecimento, experiência, títulos, relacionamentos. A partir da segunda metade da vida, a gente quer editar, quer Hum, selecionar o que vale para a nossa experiência, o que a gente ainda quer carregar, o que a gente uhum. ainda quer viver e se aprofundar naquilo. Não é mais um acumular por acumular, viver por viver. É viver com intenção, viver com significado, até porque a gente fisicamente já não tem mais a mesma disposição de conhecer 6 países numa viagem de 2 semanas e ficar numa correria e viver precariamente em termos de saúde e de resguardo. Eu hoje continuo caminhando 20 e tantos quilômetros por dia numa viagem. Só que no outro dia o meu joelho está reclamando e não quer mais caminhar tudo isso. Eu não consigo fazer isso todos os dias. Então, é meio que a limitação do corpo me mostrando que eu não preciso mais fazer maratonas na minha vida. E será que eu quero fazer maratonas na minha vida? Eu quero hoje um outro tipo de viagem, diferente do que eu fazia antes, que era ir conhecer o destino, conhecer os pontos turísticos, os restaurantes, os lugares, e voltar para a mesma vida que eu tinha, com aquelas fotos, aquelas memórias, mas sem uma transformação. E hoje eu busco um outro tipo de viagem,
que é a viagem que não é uma coisa que eu estou inventando, existe já esse termo e essa pesquisa no mundo, que é a viagem transformacional. E você, Cléo, como é que você viaja hoje? Ai, maravilhosa. Eu acredito que eu entendo as viagens como um rito de passagem mesmo, né, agora. Mas não há como eu dissociar a minha história de vida, porque talvez diferente de você, eu me casei, eu lembro da primeira viagem que eu fiz de avião. Já foi casada, foi me mudando de cidade, de Curitiba para a região dos Lagos no Rio. Eu lembro da sensação de atravessar a ponte Rio-Niterói, por exemplo, lá atrás, como uma fronteira geográfica mesmo que eu estava atravessando e que eu não sabia o que viria depois, e muita coisa veio ali, mas um sentido de realmente precisar sair daquele núcleo, né, em que eu estava comodamente confortável, eu que sentia um desejo de ir além, de conhecer o mundo, mas eu não tinha força nem estrutura para isso. Então, essa condição fez com que eu fizesse essa viagem. Ainda casada, eu fiz pequenas, poucas viagens, porque o nosso fluxo era Rio-Curitiba, Rio-Curitiba, né? Durante muito tempo, eu não fiz escolhas sobre viagem. Porque não tinha condições financeiras ideais, porque a parceria ali não convergia para os mesmos desejos. E de certa maneira eu encontrei com as danças circulares dos povos, né? Eu falo aqui às vezes sobre isso. Você vê, Jadre, essas danças, assim como quando eu me mudei, surgiu na minha vida mais ou menos há 20 anos, quando eu me mudo para cá, né? E eu passeava pelo mundo através dessas danças. Essas músicas me levavam para a Escócia, me levavam para a Turquia, e aquilo me alimentava um imaginário, né? É, me dava asas de certa maneira. Mas realmente tanta coisa precisou acontecer na minha vida, né? Separações, é, uma outra estrutura também financeira, né? Depois de ter sido mãe, isso também é um ponto que faz diferença na minha vida. E só depois, aos 40, tenho 47, que eu me lembro da sensação de escolher uma viagem. Aos 40, e nem foi para outro país. Foi a primeira vez que eu peguei o meu carro, que eu me permiti fazer uma viagem, eu acho que de talvez 500 quilômetros. Eu lembro dessa sensação de dirigir. Eu escolhi, olha para onde. Eu fui para o interior de Minas, num retiro do silêncio. E era próximo ao meu aniversário, então assim, essa viagem foi uma das que me revelou a mim mesma, né? Eu não tinha o hábito de conviver comigo mesmo. Uhum. Então, é, eu acho que essa intimidade que uma viagem solo traz pra gente, e aí já na maturidade, né, é de um outro lugar, né? Sem dúvida. Você O, precisa isso, decupar, escolher. Você precisa escolher e você pode escolher a hora que quer comer, o que vai comer, né? Isso é muita coisa. E quando você volta, certamente de uma viagem assim, você consegue elaborar melhor o teu cotidiano. Eu sinto isso, que a cada idazinha, como é bom voltar para casa depois de uma viagem, a gente não sente assim também? é, Viajar sozinha é um grande exercício de autonomia. E a minha primeira viagem solo, eu viajei muito quando eu me casei aos 40, então eu viajei bastante antes dos 40, quando era solteira. A partir do casamento, comecei a viajar com meu marido, eu não tenho filhos. E aos 45, eu decidi pela primeira vez viajar sozinha, só eu,
não para fazer um congresso, não para participar de um Sim, curso, uma não para desculpa, né? A gente arruma não, uma. não para alguma coisa que me levaria a lá ter companhia e ter o que fazer, mas sozinha, sem roteiro, tanto que foi a viagem que resultou no meu primeiro livro, pela qual eu Maravilhoso. escoei a minha pesquisa sobre maturidade feminina, minha primeira pesquisa, meus primeiros anos, Que é o 40 e picos, é que é esse? o 40 e picos. E para mim foi uma experiência muito transformadora. Foi uma viagem curta, foi uma viagem não muito distante. Para onde você foi? Foi para Buenos Aires, mas foi um grande exercício de autonomia. E de lá para cá eu vim aumentando a dificuldade das minhas viagens. E eu gosto muito quando você fala sobre a viagem como rito de passagem, porque para mim aquela viagem foi um rito de passagem para eu me entender na minha maturidade no processo de envelhecimento. E eu percebo que muitas mulheres estão tendo essa coragem de, pela primeira vez, viajar sozinhas ou viajar com um grupo de amigas ou viajar com um grupo de mulheres como ritos de passagem, depois de algum evento que chacoalhe e parece que a vida está pedindo uma transição. Que foi, por exemplo, minha viagem para a Chapada dos Veadeiros no ano passado, de onde você acabou de De voltar, e quero saber verdade, mais sobre amiga. isso. Eu fui com uma amiga, porque eu não podia viajar sozinha, tinha acabado a quimioterapia fazia poucos meses, a minha médica me proibiu de viajar sozinha. E foi uma viagem de transição, depois de um evento muito impactante na minha vida, uma situação de uma doença em que eu sabia, tinha a consciência durante todo o processo que depois que aquilo acabasse eu não seria a mesma. Eu teria que me reconstruir em muitos aspectos, menos no físico e mais em outros ainda. E como é que você vê essa questão da viagem como um rito de transição na maturidade, um rito de passagem? Eu acho que a gente tem esse ponto em comum, né? Vamos pensar nesse portal da Chapada dos Veadeiros, que é um portal energético mesmo, né? De cristais, em que a gente se sente muito conectado com a terra, com as nossas águas. Você foi parte dela solo, depois com uma amiga, e eu com um grupo de mulheres, né? Depois de muito tempo, então, sem viajar, eu, como você diz, um ponto importante para que a gente busque, né, momentos de. Eu acho que é como a Fênix mesmo. Uma viagem, ela traz esse lugar de te ajudar a limpar as lentes, trazer novas perspectivas, né? E de nutrição, reflorestamento desse caminhar. E aí eu vou para lá agora na segunda expedição, né, do Portal Ciranda das Estações, que é um projeto que eu tenho de convidar ou provocar mulheres a estarem em outros lugares, né, e fazer vivências ao longo dessas viagens. Então, depois de lutos, né, que eu também vivi há 2 anos e uma sequência de perdas, eu simbolicamente me agarrei num sonho de estar num lugar que fazia parte do meu imaginário. Era um sonho, né? Ir para Machu Picchu, como eu já falei em outros episódios nossos. E aí eu convido algumas mulheres para fazerem esse ritual comigo e de fato foi um parto, assim, de um novo lugar, porque existe uma coisa, é você sonhar e aí você vai para a parte do planejamento, né? Eu, nesse momento, você foi a primeira pessoa com quem eu compartilhei desse sonho muito ao pé do ouvido, porque eu não sustentava esse lugar sozinha. Eu achava que não sustentava. E eu, para mim, sempre fez muito sentido compartilhar a vida com outras mulheres, principalmente. E, e eu conto para você, bem ao pé do ouvido, a gente estava no início da nossa
pós-graduação, eu ouvi falar, assim, bem en passant, que você tinha um livro que falava sobre viagem e que para mulheres na maturidade, eu falei, gente, a gente podia fazer essa viagem junto. Lembra disso? Sim, era o workbook Viagem Crisálida que eu escrevi sobre a experiência de viajar sozinha, em dois sentidos. No sentido do planejamento da viagem, que eu dou dicas de como se planejar nessa viagem, porque é um trabalho intenso, é um trabalho que tem que ser muito cuidadoso para mulheres que viajam sozinhas, porque nós temos que nos manter em segurança. A gente também tem que ter a consciência de que nós somos mais vulneráveis, principalmente quando estamos sozinhas. E também do ponto de vista de fazer da viagem uma ferramenta de autotransformação. Porque quando a gente faz a viagem com essa intenção, se prepara para isso, com uma viagem sendo um rito de passagem, é isso que acontece. A viagem nos transforma. Não qualquer viagem. Não é toda viagem que é transformadora. Eu já fiz muitas viagens que não foram transformadoras. É a viagem que você faz com essa intenção. Desde a escolha do destino, a escolha da companhia, se você vai com um grupo de mulheres, por exemplo, ou você vai solo. Que tem um livro que é muito interessante, que eu não estou localizando ele agora, mas ele chama O Caminho do Peregrino, Peregrinação, alguma coisa assim. E o autor fala que qualquer viagem é uma peregrinação se o teu destino é sagrado para ti. Ai, que Se ele lindo. faz algum sentido para ti. Você não precisa fazer o caminho de Santiago para fazer uma peregrinação ou ir a Aparecida. A minha primeira viagem do primeiro livro foi para Buenos Aires, um lugar que para mim tinha um quê de sagrado, porque era a minha oitava viagem para lá. Mas não, era a minha oitava viagem para lá. Foi uma cidade que acompanhou o meu crescimento a partir dos 20 e poucos anos. E é uma cidade que eu gosto muito. Então eu queria voltar. E eu queria voltar para lá sob um outro olhar, sob o olhar de quem via aquela cidade, aquela mesma cidade, com os olhos da maturidade, depois de tudo que eu havia atravessado. Então aquilo olhar curioso, né? Se tornou uma peregrinação para mim. Então é tão libertador a gente saber que qualquer viagem pode ser uma viagem de transformação para a gente, desde que nós tenhamos essa intenção. Porque é muito comum, claro, uma viagem custa dinheiro. Às vezes a gente quer ir para um lugar, mas não tem as condições de ir para lá. Eu queria, por exemplo, fazer uma viagem solo para o Japão agora, mas é uma viagem cara, que não tem como fazer agora. Eu voltei da Escandinávia há pouco, com uma viagem com meu marido. Só esses lugares que ela vai. Não Não só. é. Ela vai da Chapada dos Veadeiros à Escandinávia. E o que eu vou fazer agora em agosto? O meu marido vai viajar para praticar o esporte dele e eu vou passar 5 noites numa casinha nos Canyons, aqui perto, no divisa do interior do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, a caminho de cuidar do meu sobrinho durante um fim de semana. E vai ser a minha viagem solo, e eu vou fazer trilhas e vou escrever. E vai ser uma viagem de peregrinação também, uma peregrinação em mim. Você vai simbolicamente entrar nessa floresta, né, amiga? Exato. E tudo com os seus desafios, né? É uma viagem que vai ser mais barata para mim, vai ser no caminho que eu já iria até o Rio Grande do Sul para ficar com meu sobrinho. E eu vou parar no meio do caminho, aluguei uma casa que, de acordo com as minhas possibilidades, tô tomando todos os cuidados, que isso é importante a gente falar também, né, Cleo? Eu comprei até trava portátil para a porta, porque eu vou estar lá sozinha, não é uma casa na cidade, é uma casa no interior. E eu comprei 2 travinhas portáteis que eu vou colocar na porta. Aquariana mesmo. Além mesmo, Adri. Mas é preciso, né? Infelizmente, ainda mais no contexto Brasil, em que a gente tem todos esses índices, né? O que poderia até paralisar quando a gente pensa sobre isso, Justifica o medo, né? Justifica. A gente precisa se colocar nesses lugares de vulnerabilidade, não de descuido, né? Tá atenta a isso que você está colocando, mas de não planejar todo o roteiro com
todos os horários. Você precisa abrir espaço e brechas para a magia acontecer. E isso é o que torna uma viagem realmente de transformação. Você esteja. Eu acho que é a presença, Adri, mais do que o lugar e tal. Você pode ir na cidade vizinha, mas se você está atenta e aberta, principalmente aos encontros, né, que uma viagem promove, desde que você vá até a venda do lugarzinho em que tem as frutas, aquele lugar, e você, claro, está interessada em saber sobre aquilo, e aí vem o senhorzinho que sabe a história tal. Isso agrega muito, conversa sobre a tua história, né? E se a gente está atenta a isso, eu acho que é o que transforma, né, essa viagem num lugar diferenciado e, e tá, e tá aberta. Eu quero te perguntar uma outra coisa, eu fiquei curiosa, sobre esse livro. Agora eu entendi que você foi viajar. Eu quero saber se a ideia do livro veio depois ou veio antes. Você foi viver a experiência e foi anotar? Porque você é uma jornalista, né, amiga? Você tem esse hábito da escrita durante as viagens? Então, eu tenho o hábito das anotações, do Tá. diáriozinho de bordo. Aham. E, para mim, se tornou uma ferramenta mesmo de viagem transformacional. Porque você vai anotando os teus insights, não é para anotar Aonde tudo eu que aconteceu no estive? dia, Aham. onde estive. Isso as fotos já vão fazer. O que que você sentiu? O que que foi importante naquele dia? O que que você viu? Qual foi o contato que você teve com o senhorzinho da venda? Teve Uhum. uma vez que eu estava em Mendoza e eu ajudei um galês a se comunicar. Ele não falava espanhol, eu ajudei ele a se comunicar numa abordagem policial de rotina. Aí depois um casal de argentinos veio conversar com a gente. No fim, era um almoço com um casal de argentinos que só falava espanhol, eu que falava espanhol, inglês e português, e o galês que só falava inglês. E todo mundo se entendeu. E tu acha que eu lembro do que a gente comeu lá? Não Bom. lembro, eu lembro do contato com as pessoas. E eu nunca vou esquecer. Isso cria memórias. É esse contato que nos transforma, que mexe com a gente. E nas viagens com outras mulheres, como essa que você acabou de voltar de promover e que você promove, é uma riqueza ainda maior porque tem um contato muito próximo, muito íntimo, durante muito tempo. Vocês conversam, comem juntos, saem juntos. Essa viagem que eu fiz para Chapada foi com uma grande amiga do tempo de faculdade, com quem eu mantenho contato, só que a gente nunca mais tinha passado. Aliás, a gente nunca tinha passado tanto tempo juntas o tempo inteiro. E poderia ter dado tudo errado. Sim, Nós já não tinha mudamos uma muito. intimidade nesse lugar, né? Nós mudamos muito. Ela mora em Brasília, eu moro no Sul, e a gente, cada uma tomou seu caminho. Ela tem filho, tem uma filha, eu não tenho. Poderia ter dado errado, mas foi uma aproximação tão importante e a conexão foi tão bonita que a nossa amizade se fortaleceu e nós duas voltamos transformadas dessa experiência. Eu não era uma pessoa de fazer trilhas, de natureza, eu era uma pessoa que viajava para cidades. Agora eu vou me isolar nos canyons. Então as coisas vão nos transformando interna e isso reflete no externo também. Como é que você vê essa questão da viagem entre mulheres? Ai, querida, a gente tá, assim, muito fresco ainda, né? Essa experiência. A gente chegou a 4 dias na Chapada dos Veadeiros, uma viagem com 12 mulheres. Eu, nesse lugar, eu ocupo aquela mulher chacaruna, que é a que estabelece pontes entre uma e outra, né? Desde o momento em que eu recebo ali o formulário de inscrição dessa mulher, é, e ainda ela, com todas as questões, porque é difícil a mulher que já venha e entre em contato a primeira vez e decidida a fazer a viagem.
E então eu recebo essa mulher que está com várias questões, é o financeiro também, mas eu te digo que é o menor dos problemas. Eu não vou conseguir, eu não mereço, são tantas as outras coisas, né? Então, assim, quando eu recebo, eu faço, acho que é quase uma constelação, porque eu é que vou orquestrar ali quem que vai ficar no quarto de cada uma, né? Quem que vai ficar com quem. E também me preservo, porque eu entendi que eu preciso ficar isolada, né? Eu preciso desse tempo, veja, eu amo estar com todo mundo, mas nesse momento em que eu promovo as viagens, eu preciso desse meu tempinho de falar comigo mesmo no meu diário, é diferente de escrever, eu mando áudios para mim mesma, né? Para entender o que funcionou, o que não funcionou, o que nos atravessou. É, mas diante de tudo, dessa curadoria, né, que eu escolho a dedo, as experiências do roteiro, mas também as vivências, né, terapêuticas, como a gente fez um sound healing lá no espaço que chama Gota, né, lá em Alto Paraíso, em que eu promovo essas experiências aqui, mas lá eu não queria promover, eu queria também estar no lugar de receber. Eu me lembro de momentos assim, de festas, como uma possibilidade de, depois de um dia todo fazendo trilha ali na casa, porque tinha uma casa coletiva, cada uma nos seus quartos, a gente decide jantar, né? Em Alto Paraíso, uma ruazinha simples, e aí uma já tinha se vestido e passa no quarto das outras três, aquela, aquela olhadinha. E uma delas tá assim, com um vestido, sabe, bem legal, e aí essa olha e fala: Não, eu vou voltar, então eu também vou me arrumar. E aquilo acaba sendo um ritual em que nós, mulheres maduras, veja, 40 a mais, a maioria não, todas certamente, umas com 60, duas com 60 a mais, decidem então estar ali entre mulheres como aquela menina, sabe? Se vestindo e que há quanto tempo a gente não tinha essa experiência de estar junto, se vestindo, trocando, né? Empresta uma coisa ou outra. Detalhes que, que nutrem o nosso feminino, de um lugar muito especial. Então, assim, eu poderia dizer experiências maravilhosas, como uma mudança de roteiro, por exemplo, que eu precisei decidir no final, em que, diante, falando de uma viagem num coletivo com mulheres maduras, e nem é sobre a idade, né? É sobre o corpo naquele momento, né? Algumas delas também estavam passando por tratamentos de saúde, duas, e o joelho aconteceu uma coisinha, a outra era o pé, e que não puderam essas duas fazer todas as trilhas. E no último dia, a gente já exausta, todas exaustas, e eu queria muito, e todas queriam que essas duas estivessem no último momento, né? Então, aí chamei todo o grupo, sempre numa roda de decisões. Isso eu gosto de fazer dessa forma, né? Porque afinal eu tinha proposto, né, um roteiro, e se fosse uma agência de viagem, isso teria que ter sido negociado antes e tal, e não é, né? Então a gente juntas ali decidiu mudar o roteiro e foi sensacional, porque aí a gente foi até Poço Encantado, se eu não me engano, ou Poço Azul. E aí a gente não fez uma trilha muito longa, tinha uma prainha pra gente ficar no último dia trocando ideia, conversando. A gente queria fazer isso num visual assim maravilhoso de uma cachoeira, né, numa queda profunda ali e tranquila. A gente só precisava disso, uma da outra, em meio àquela natureza, né? Então, eu acho que vai a maturidade dá um feeling também, né, pra gente não brigar com o que o corpo tá sentindo. E isso eu percebi nessa viagem, amiga, sabe? Desse outro tempo. É, para mim é muito perceptível e eu hoje respeito
os limites do meu corpo, porque durante muito tempo eu já não respeitei e paguei o preço por isso, porque o corpo tem a sua própria inteligência, gente que se recusa a escutar, porque nós fomos ensinadas que a grande sabedoria é a sabedoria da mente. A sabedoria do corpo praticamente não existe. Renegamos a intuição até que ela vem se esfregar na nossa cara, normalmente na maturidade, né? E eu queria apontar que a gente está falando aqui sobre muitas vantagens da viagem de transformação, do contato com outras mulheres, mas tem uma coisa que é base para as nossas decisões de viajar, ou principalmente de não viajar, que é o medo. O medo de uma viagem solo de estar sozinhas, e o medo, mesmo uma viagem em grupo de mulheres, de não conhecer as outras mulheres, de se sentir deslocada, de se sentir perdida, porque nós fomos condicionadas a vincular nossa existência enquanto pessoa à presença de outras pessoas, principalmente a um homem, mas também a outras pessoas, e principalmente mulheres que desde cedo constituíram família, que têm filhos, que viveram sempre nessa dinâmica de estar disponíveis para as necessidades dos outros. É muito difícil a gente chegar na maturidade e se entender como tendo esse direito de ter um momento só seu, de sair em busca dos próprios sonhos e também de eu tenho coragem para isso, que a gente acaba perdendo a coragem. É como se tudo que a gente conseguisse fazer fosse com outras pessoas. É óbvio que tem limites reais, como o da segurança, que a gente tem que levar em conta, viajar para destinos seguros, tomar alguns cuidados, tanto quanto a gente toma todos os dias. Mas é como se saindo do nosso espaço, de ter as pessoas que a gente tem em volta, a vulnerabilidade aumentasse. Sim, você está muito desnuda. É muito Uhum. desafiador dar esse passo só, É né? muito desafiador. E às vésperas da gente fazer esse encontro aqui, a gente tem sondado a possibilidade de viajar, né, juntas. E aí você veio com um roteiro que eu jamais imaginei. Depois que você me manda aquela sugestão, enfim, é algo do teu interesse, ou que, né, tá no teu campo. E quando você me provoca aquilo, eu realmente me coloquei num lugar, Adri, de. Gente, imagina eu ir pra Ásia, e era a Ásia, É, gente. era a China, mais Ah, era China, era China, especificamente. era Era a China. China. Eu é que quero ir. E, e ela, não, mas que eu tenho interesse, né? Como que esse povo, imagina, né? Com relação ao envelhecer, né? Com sabedoria. E eu, assim, eu não sei nem fazer a conta de como isso poderia funcionar. Tô te falando como eu me senti. Eu me senti Uhum. provocada ou me senti, né, me comparando, sabe? Num lugar de que não, jamais isso seria para mim. Olha de onde eu venho. Vem uns ecos aqui dentro Totalmente. a língua eu não sei, né? Aqui que você está falando, né? Você abriu, né? Eu que ainda tenho viajado, me coloquei nesse lugar. Então, eu acho que viajar sozinha, realmente colocar a mochilinha e viajar, nem que seja aqui, fazer exercícios de ir a um restaurante sozinha, minimamente, isso já é um exercício muito grande, um grande passo para uma mulher, Sim. né? É No, muito. work, no workbook eu até escrevo tem um texto específico sobre as viagens possíveis. Porque às vezes a viagem que a gente quer não é possível naquele momento. Por exemplo, eu quero ir para a China, mas no momento eu não posso. O que eu posso é ir ali para os canyons durante 5 noites. Então eu vou fazer essa experiência. Eu não vou não viver uma experiência mais
simples, mais modesta, porque no momento eu não posso viver a experiência desejada. Então eu Aham. vou construindo a experiência Sim, desejada. você vai se fortalecendo, né, nesse Isso! é uma Começa, trajetória, é um caminho mesmo. vai tomar um café sozinha, depois vai jantar sozinha, vai aumentando, vai fazendo Uma peça gradativamente, de porque, teatro sozinha. exato, vai fazer alguma outra coisa sozinha, porque é muito difícil dar o passo grande já de começo. Então, quando a gente vai construindo, porque a coragem para mim é um músculo, é como um músculo, você vai exercitando e Sim, ele vai se fortalecendo e vai dando a base para sustentar o teu corpo. me lembrei E agora de uma que eu fiz, que foi ir a um festival de música sozinha. Era, né, um lugar seguro, era um não tão grande, mas estar ali sozinha foi o grande. Me dá estrutura para dar próximos passos mesmo, né? estar sozinha é muito desafiador para qualquer uma de nós. A gente não só não foi ensinada a desfrutar da nossa própria companhia, como se isso fosse suficiente, mas pelo contrário, é sempre dito que uma mulher sozinha é fracassada, ou é olhado, se não dito verbalmente, esse olhar que a gente tem, que uma mulher, principalmente na maturidade, que está sozinha, deu uma falhada em algum lugar, não tem marido, não tem filho, está sozinha em algum lugar. Por que ela está sozinha aqui? Qual é o problema que ela tem para estar sozinha aqui? Então, é diferente do olhar lançado para um homem. Sim, Então, essa questão de estar o sozinha julgamento, é. pega muito pra gente. É alguma coisa que não está no nosso consciente apenas. É um medo que vem, inclusive, da nossa ancestralidade. Então Nossa, é agora muito difícil se haver com isso. E o contrário é absolutamente verdade, porque quando a gente se lança numa experiência assim, como numa viagem solo, a gente volta com uma coragem, meu amor. Uma coragem para as outras coisas da vida também. Eu lembro de uma amiga que foi meio que o meu piloto de testes do workbook de ter ficado muito na memória dela uma estrada difícil de dirigir, que ela pensava, eu não vou conseguir atravessar essa estrada com as habilidades que eu tenho de direção. Ela disse, quer saber? Eu vou ter que fazer uma volta muito maior se eu não encarar esse medo. Eu vou. E ela atravessou aquela estrada e depois ela sentiu que aquilo, ela podia fazer tudo depois de ter atravessado aquela estrada. Então, olha só como um desafio pequeno pode significar para a gente. E a gente não tem a menor ideia do quanto vencer esse pequeno desafio pode nos impulsionar para desafios menores e não só em viagens, mas na nossa vida cotidiana, porque se o objetivo da viagem é transformacional, quando a gente volta, a gente não é mais a mesma pessoa, não é né? mais a mesma. Sabe que você tá me inspirando aqui a resgatar um momento ali atrás, quando eu tive a coragem de. Eu comprei uma viagem para Argentina. E veio a pandemia, Adri. Foi por água abaixo, foram, né, 2 anos ali. Depois da pandemia eu me caso e eu não fiz essa viagem. E não fiz até hoje. Até hoje eu não havia feito, mas agora. Eu me via com a mochila sozinha, era isso, não tinha é, nenhum motivo para ir até lá, né? Não tinham workshops, eu fui para o Chile fazer 10 dias, tal, e tinha, né? Fui para outros lugares que eu me apoiava em possibilidades ali profissionais para me alimentar nesse sentido, que eu ia ter essa estrutura de rede, mas eu acho que ficou faltando, sabe, esse lugarzinho, já que você pô, eu li seu livro, né? E é muito inspirador você falar sobre detalhes como estar num café sozinha, né? Escolher o caminho a seguir. Eu vou de táxi ou vou a pé. São detalhes que te dão autonomia, né? Você se sente muito poderosa, eu acredito,
depois de atravessar essa Claro. viagem, qualquer E, uma delas? e é nos detalhes mesmo. Por exemplo, quando eu viajo sozinha, eu não uso Uber e táxi, até porque, principalmente no exterior, é bem caro, na maioria das vezes. Eu uso transporte público. E se virar no transporte público de um país que você não conhece, tem as suas dificuldades. Cada um tem seu sistema, cartão, aceita dinheiro, não aceita dinheiro e tal. Então você tem que pesquisar antes, óbvio, como é que funciona. E tem que chegar lá e se virar. Numa coisa óbvia, por exemplo, a gente voltou de Oslo. Lá em Oslo, você compra a passagem no aplicativo, você não tem que validar, não tem que mostrar para ninguém. Simplesmente entra, vai, anda, trem, ninguém pede para ver. Se você for pega pela fiscalização e não tiver bilhete, obviamente ganha uma multa. Mas é um outro costume que a gente tem que encarar ali e tem aquele primeiro atrito da diferença Cultural? do, do estranhamento e da superação do estranhamento. Hum. E depois que você supera aquele estranhamento, você se torna um pouco mais autoconfiante para os outros estranhamentos da vida, porque a vida na maturidade nos oferece estranhamentos muito maiores. Então, e construindo esse músculo da coragem através desses pequenos desafios é tão gostoso, né? Ah, eu acho que é inspirador, né? Que seja inspirador para outras mulheres que estão nos ouvindo, né, Adri? É isso. Se você sonha em visitar um lugar, faz um planejamento, vê o valor disso, vai diluindo ao longo de um ano, né? Não é tudo de uma vez só. Fazer um planejamento para você poder fazer conquistas, e enquanto isso, a gente vai ali no restaurante sozinha, né? Você vai buscando essas alternativas para a tua musculatura, dessa coragem de atravessar as suas fronteiras. Você ter essa coragem de ir além, né? Quando eu lancei o workbook, que eu fiz bastante posts no Instagram, eu recebi muitas mensagens de mulheres falando que gostariam muito de viajar sozinha, mas não têm coragem. E as viagens em grupos de mulheres são excelentes para ir criando essa coragem. Você não tem coragem para viajar sozinha agora? Super justificável, a gente é moldada para não ter essa coragem É verdade, de fazer também. as coisas sozinha. Então, hoje em dia, a gente até compartilhou umas informações sobre isso recentemente, tem aumentado muito o número de grupos de mulheres viajando. Então, procurar um grupo interessante de mulheres pode ser o primeiro passo para realizar esses sonhos de viagem que a gente tem, que a gente alimenta e que fica lá só na gavetinha dos sonhos, nunca vai para a realidade da vida. É um ótimo primeiro passo Não, e é enriquecedor, né? muito. Você veja, né? Conhecemos uma deusa no final da viagem que pegou uma carona de BlaBlaCar, chapada até Brasília. Pensa numa mulher, gente, que ela já viajou o mundo todo. Para além disso, ela é montanhista. E então ela já desbravou vários lugares, trilhas que ninguém tinha feito. O grupo dela foi lá, ela estudou, ela tem bússola, ela sabe muito. Gente, essa mulher é muito maravilhosa. E quando eu falo que a gente estava voltando da Chapada, ela tinha ido para Chapada dos Veadeiros, com um grupo de 12 mulheres, ela ficou encantada. Porque ela, que é uma loba muito solitária, né, e convive bem com essa solitude e tal, também viu um deslumbre da possibilidade de estar comungando numa viagem junto com outras mulheres muito diferentes dela. Certamente, né? Quem que vai ser próximo a ela, né? É um caminho muito específico que ela tem, né? Essa coragem de desbravar vem dela. Mas há fragilidade também em alguns pontos que ela sentiu essa provocação. Mas e se eu fosse, né, num coletivo? Como será que seria? E ela ficou encantada também. Então eu acho que é isso. A gente se revela num espelhamento estando com outras, né? Eu acho que é bem acolhedor.
uma possibilidade da gente dar a É, mão juntas. o grupo também tem seus desafios. Toda vez que a gente sai do nosso Certamente. território confortável, a gente vai encontrar desafios. O problema é quando a gente não quer encontrar nenhum desafio. Não tem coragem de viajar sozinha, não quer ter os inevitáveis atritos que vai ter num grupo de 12 mulheres, porque são Sim, todas mulheres diferentes. Então, inevitavelmente, rola algum atrito, mas também é parte da experiência também é. do. É tudo parte da O experiência. desagradar, né? E colocar os seus limites. Não, eu não consigo Uhum. sair à noite. Aí uma delas, 7h30, já estava se recolhendo, né? E respeitar os limites alheios. Sim, é muito Entender que cada um tem interessante. os seus. A persona, né? Aqui no meio da natureza, ela vai olhar a lojinha, né? Tem essas Uhum. assim, e aí vem. Gente, mas é muito, muito rico mesmo. Foi muito especial e falar disso assim com você, a partir daquele ponto do encontro lá atrás, Adri, também é muito especial. Isso é uma confirmação de que a gente está tecendo novos lugares, mas fazendo trocas e que vão convergindo. É muito bom ter vocês, esse universo aqui íntimo, que é o nosso covil, e o lugar ali das parteiras, né? Para a gente falar sobre esses assuntos, sobre para fomentar os nossos sonhos e desejos, porque a maturidade é esse lugar da gente inspirar a nossa a libido a focar em outros desejos, né, outros sonhos e realizar esses sonhos, porque sonhos não paridos, né, eles ficam aqui indigestos, eles nos adoecem. É, os piores arrependimentos, aqueles que a gente chegar lá no leito de morte vão estar com a gente, são aqueles por omissão, aqueles que a gente não fez. Então, vamos construindo esses nossos sonhos, né? Se a gente não pode partir direto e voar para o grande sonho, vamos construindo esses pequenos sonhos de viagem, essas viagens possíveis que a gente chega lá, não chega? Simbora! E pelo que a gente tem trocado, vão vir outras viagens aí muito interessantes. Virão em todos os sentidos. Cléo, muito obrigada por essa conversa. Seguiremos trocando sobre isso. Quem sabe um outro episódio quando a Ana Paula voltar com voz, porque a Ana Paula perdeu a voz. A voz dela ficou em algum lugar na Chapada dos Veadeiros, mas em breve ela recupera e volta conosco. Um beijo, Cléo. Beijo, Obrigada. querida.